para a maior glória do Senhor. Pois muito bem, 1 Pedro capítulo 3, verso 1, o Senhor nos diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, portanto não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro ou aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Verso 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais, meus irmãos queridos, com vocês hoje à noite. Meu Senhor, nós amamos o Senhor e com toda a força do nosso coração nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor fale conosco através dessa passagem maravilhosa que nós acabamos de ler. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e fale conosco de uma maneira simples e objetiva, Senhor, para que todos possamos de fato saber aquilo que o Senhor quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo Pedro a escrever esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Meu Deus, é assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos pensar um pouco a respeito de alguns deveres que nós, enquanto cônjuges, enquanto família do Senhor, pessoas que têm a responsabilidade de orientar outras, temos para com o nosso Deus. Mas antes de nós iniciarmos o nosso breve estudo nesse texto que acabei de ler, eu gostaria de construir o contexto em que esse documento foi produzido, para que dessa forma nós tivéssemos melhores condições de compreender o que estaremos estudando hoje à noite aqui. Segundo os nossos doutrinadores, o apóstolo Pedro, muito provavelmente, escreveu esse documento quando ele se encontrava em Roma, pouco antes ou pouco depois do assassínio do apóstolo Paulo. Ao que parece, e essa é a corrente mais forte, o apóstolo Paulo tinha partido para estar com o Senhor há pouquíssimo tempo, e a igreja precisava de um líder que estivesse capitaneando-a a partir de Roma, que era a capital do império, de modo que Pedro é enviado até lá, e ele se utiliza da mesma tecnologia da época para continuar pastoreando a igreja do Senhor. E a tecnologia não era outra, senão a produção de cartas. Portanto, ele escreve uma primeira carta, depois ele escreve uma segunda. Ele estava sendo ali orientado, ou melhor, auxiliado por João Marcos, que era o seu amanuense. Ele funcionava como uma espécie de secretário. E é também nesse contexto que ele vai compartilhar com Marcos parte das suas memórias, e serão justamente essas informações que Pedro partilha com Marcos, que servirão como subsídio para a produção do primeiro evangelho da cristandade, que foi o evangelho segundo Marcos.
Contudo, nos chama a atenção o contexto em que a igreja se encontrava quando essa primeira carta que nós estamos estudando hoje à noite foi produzida. Segundo esses estudiosos do Antigo Testamento, esses irmãos haviam ido parar nesse lugar longínquo, eles haviam experimentado essa diáspora, esse afastamento da terra de Israel, por ocasião daquela primeira perseguição que aconteceu em Jerusalém e que nos é narrada em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, meus irmãos, nós temos a informação de que Saulo de Tarso, tendo chegado a Jerusalém, expulsou todos os irmãos daquela cidade, à exceção do colégio apostólico. Atos capítulo 8, verso 1. Naquele dia, ou seja, no dia em que Estevão morreu, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Portanto, meus irmãos, em algum momento, por volta do ano 33, depois de Cristo, todos esses irmãos preciosos foram expulsos de Jerusalém e cerca de 30 anos depois eles se encontravam na região mais ao norte da Ásia Menor, região que é composta pela Mísia, pela Bitínia, pelo Ponto, pela Ásia, pela Capadócia. Há 30 anos esses irmãos estavam longe das suas propriedades, das pessoas a quem eles amavam, sofrendo profundamente. Portanto, Pedro, ele propõe no seu coração escrever uma carta para consolar, para edificar e para confortar aqueles irmãos que haviam sido expulsos de Jerusalém, Atos capítulo 8, e que agora se encontravam nessa terra longínqua. E é interessante que nós percebemos isso já no primeiro capítulo da carta. Essa carta que serve para confortar, essa carta que serve para consolar. De alguma maneira muito preciosa, Pedro ele nos ensina pelo menos um dos motivos pelos quais às vezes nós sofremos. A pergunta, por que sofre o justo, é uma pergunta que é feita à cristandade, desde a época do patriarca Jó. Há muitas formas de se responder essa pergunta. Algumas delas nos consolam, outras não. Mas em 1 Pedro capítulo 1, ele também nos oferece uma maneira de responder essa pergunta. Ele queria confortar esses irmãos que se encontravam experimentando essa terrível perseguição. De modo que em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, Pedro nos diz que não importa aquilo que aconteça conosco, Deus se encontra sentado num alto e sublime trono. Não há nada que escape ao controle soberano do nosso Deus. Pedro começa uma carta que serve para confortar um povo que sofre, uma igreja que é perseguida, dizendo que ele glorificava a Deus por causa da regeneração que é produto da ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição que nos garante uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível e que está reservada nos céus para todos nós, independente do contexto atual das nossas vidas. O que significa dizer que não há nenhuma circunstância que aconteça conosco e que apanhe o nosso Deus surpreendido. Ele antecipa a tudo e a todas as coisas, porque é todo-poderoso. Portanto, Pedro diz, capítulo 1 ainda, verso 6, com base nessa segurança que temos em nosso coração, de que aquele Jesus que sangrou por nós na cruz do Calvário jamais nos abandonará, Pedro diz, capítulo 1, verso 6, nisso exultai. Exultai em quê? Exultai na misericórdia, exultai na graça, exultai na viva esperança, nisso exultai. Embora no presente século, ainda que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível,
mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que se for necessário, ainda que por um breve tempo, no momento em que nós nos encontramos ainda nesse tabernáculo, se necessário, o Senhor, quem sabe, pode de fato nos permitir viver algum tipo de provação. Mas se a provação vier, Pedro diz, nisso nós devemos exultar. Filipenses capítulo 1, verso 29, ele diz: Cristo nos concedeu a graça de não apenas crer nele, mas também de padecer por ele. Até o sofrimento na vida do justo é produto da graça, irmãos. É produto da graça. Então ele diz que a aprovação, 1 Pedro 1,7, tem como objetivo confirmar a nossa fé, para que ela se torne mais preciosa para nós que o próprio ouro, ainda que esse ouro seja purificado pelo fogo. E nós sabemos que quanto mais o fogo burila o ouro, quanto mais essa liga preciosa, ela é aperfeiçoada pelo fogo, mais ela se torna preciosa, mais ela se torna valiosa. Deus permite, irmãos, que situações que nós não compreendemos, às vezes aconteçam conosco para tornar a nossa fé mais preciosa e mais valiosa. E como ele conclui o pensamento, ele diz: é esse Jesus, 1 Pedro 1,8, a quem vocês não estão vendo, mas que vocês amam, que vocês creem com alegria indizível e cheia de glória, que vai permitir, versículo 9, que vocês obtenham o fim da vossa fé, que não é outra coisa senão a salvação da vossa alma. A salvação das nossas almas é o que nós chamamos de mais precioso em toda a face do planeta Terra. Portanto, há demais, irmãos, mesmo estando em um contexto tão difícil, o apóstolo procura mostrar a esses irmãos que um dos motivos pelos quais eles estavam ali experimentando aquele sofrimento era servir de modelo acerca da novidade de vida que nós temos em Cristo. É como que se, em outras palavras, Pedro estivesse dizendo que o Senhor Jesus permitiu que aquelas pessoas fossem expulsas de Jerusalém e estivessem há mais de 30 anos fora de casa para dar testemunho de que Ele é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. E se você fizer uma leitura atenta dessa carta, nos capítulos 1 e nos capítulos 2, você vai ver que em um momento Pedro aconselha cada um daqueles cristãos que estavam sendo chamados para andar em novidade de vida a servir como modelo de piedade cristã. No epílogo da Bíblia revista e atualizada, a partir do capítulo 1, verso 13, nós temos assim: santidade de vida. Perceba, é uma carta de conforto, é uma carta de encorajamento. E quando nós achamos que Pedro vai, quem sabe, tentar fazer um afago no ego daqueles irmãos, Pedro diz: meus irmãos, vocês estão fora de casa, longe das suas propriedades, há muitos anos sem ver pessoas amadas, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: sejam santos. Que coisa interessante, irmãos, de se dizer para quem precisava de força. E ele diz, capítulo 1, verso 13, por isso, perceba, ele acabou de explicar que Jesus é salvação, que nós estamos seguros em Cristo. Então ele diz no verso 13, por isso, cinjam o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem tão somente na graça que está sendo trazida na revelação de Cristo. Não aguardem satisfação em nenhuma outra coisa, satisfação é Cristo. Satisfação é Cristo em Jerusalém, satisfação é Cristo na Ásia. Esperem nele, Pedro diz, esperem no Senhor Jesus. Versículo 14 do capítulo 1, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está dizendo, meus irmãos, Jesus está no controle de tudo. Deus sabe quais lágrimas vocês têm derramado. O Senhor conhece toda dor, o Senhor conhece todo lamento, mas há uma missão por trás desse sofrimento. O Senhor quer conquistar algo por meio daquilo que tem permitido que vocês vivam. E para que Ele conquiste esse objetivo, vocês precisam ser santos.
Porque as pessoas que vivem no Ponto, na Ásia, na Capadócia, na Mísia e na Bitínia estão olhando para o estilo de vida de vocês. Traz essa ideia de serviço, irmãos. O nosso vizinho que mora na mesma rua, ele sabe que nós somos cristãos. E ele observa qual é o nosso comportamento quando o gás de cozinha acaba, ou quando a feira acaba antes do salário chegar, ou quando o filho adoece, ou quando o pneu do nosso carro fura, porque coisas ruins, infelizmente, também acontecem com pessoas boas. E eles esperam para ver qual é o nosso comportamento. E quando nós nos comportamos para a maior glória de Deus, eles olham para nós e eles afirmam: eu ainda não sou cristão, é verdade, mas se um dia eu me tornar cristão, eu quero ser como ele. Eu quero ter essa esperança, eu quero ter essa resiliência. Eu quero saber de onde eu saí, onde eu estou e para onde eu vou. Eu quero essa paz que excede a todo o entendimento. Nós somos a vitrine do céu, irmãos. Precisamos ser santos, assim como o nosso Deus é santo. Pedro continua, ele diz que nós também devemos ser um exemplo no amor, exemplo na santidade. Em segundo lugar, exemplo no amor. Capítulo 1, verso 22, ele diz: vocês tiveram a vossa alma purificada, portanto agora vocês devem obedecer à verdade. Vocês devem perseguir o amor fraternal, não fingido. Vocês devem amar de coração uns aos outros. Sabe por quê? Verso 23. Porque vocês foram regenerados, não por uma semente que se corrompe, mas de uma semente incorruptível, por meio da palavra de Deus. Em uma carta de encorajamento para pessoas que precisavam de forças para continuar caminhando. Primeiro conselho, santidade. Segundo conselho, amor fraternal. Atente para a importância que Pedro está dando ao nosso estilo de vida. Atente para a importância que Pedro está dando ao nosso testemunho. Ele diz, capítulo 2, verso 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Perceba, se em Jerusalém, peregrinos e forasteiros. Se na Ásia, peregrinos e forasteiros. O ponto é, em Campina Grande, peregrinos e forasteiros. Encorajo-vos, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Os nossos doutrinadores entendem que esse é o motivo da carta, assim como esse é o motivo daquelas pessoas estarem lá naquela região, assim como esse é o motivo que nos permite permanecer em Campina Grande. Meus irmãos preciosos da Igreja Congregacional Central de Campina Grande, sabe por que nós permanecemos nesse torrão chamado planeta Terra, nessa cidade chamada Campina Grande? Porque nós estamos em missão. Nós não estamos passeando aqui, irmãos, administrando boletos, ou reformas de casas, ou mudando de carro a cada ano que passa. Não, isso é importante, mas é pouco. Nós estamos em missão. E um pregador batista poderoso certa vez disse que enquanto houver missão, nós somos imortais para a glória de Deus. Enquanto houver missão, nós somos imortais para a glória de Deus. Nós só voltaremos para casa com a missão cumprida, tendo combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé. Mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos incrédulos. E como ele termina o verso 12 do capítulo 2, olha a ideia de finalidade. Para quê? Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para além dessas portas, o que o mundo diz é que crente é tudo igual, que nós somos todos farinha do mesmo saco, que nós afirmamos que somos santos, mas não somos santos coisa nenhuma. Pedro nos diz, irmãos, a nós, povo do Senhor, mantenham exemplar o vosso procedimento, para que naquilo que os incrédulos falam mal de vós, que eles queimem a língua, no bom sentido, porque é um povo que é santo, porque é um povo que é justo, porque é um povo que vai morar no céu, e esse povo sou eu, e esse povo é você. Meus irmãos, Pedro constrói essa ideia bela. E só depois que ele ensina tudo isso a esses irmãos, ele vai falar de família.
O que nós aprendemos com isso? Que para termos famílias bem-sucedidas na face da terra, nós não podemos queimar etapas. Em outras palavras, nós primeiro precisamos nos relacionar com Deus, para depois nos relacionarmos com o próximo. E esse próximo inclui o cônjuge, e esse próximo inclui os nossos amados filhos. Porque, infelizmente, algumas pessoas sofrem agruras no casamento, porque querem se relacionar uns com os outros sem, a princípio, se relacionar com Deus. Não há ideia do que significa amar, não há ideia do que significa ser bom, não há ideia do que significa ser justo, não há ideia do que significa sofrer o dano. Porque sem Jesus nós não sabemos o que é amar, sem Jesus nós não sabemos o que é perdoar, sem Jesus nós não sabemos o que é bondade, benignidade e tudo mais. Nós aprendemos na família dele. E compartilhamos isso com a nossa família, que faz parte do seu corpo. Se você fizer uma leitura atenta de todos os textos clássicos, que falam de relacionamento, você vai perceber que em todos eles o autor bíblico pressupõe que quem está constituindo família já se relaciona com Deus. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 12, Salmo 127, Salmo 128, vamos dar um salto para o Novo Testamento, Mateus capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 6 e 7, Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, Colossenses capítulo 3, todos os grandes textos clássicos. Um texto que nós sabemos, irmãos, de cor, Salmo 128, está escrito lá: bem-aventurado o homem que não conhece ao Senhor, é assim? Não, bem-aventurado é o homem que conhece ao Senhor e que anda, não apenas conhece, mas que anda nos seus caminhos. Esse homem do trabalho da sua mão comerá, feliz ele será, e tudo o que ele fizer vai ser bem-sucedido. E a sua família, ora, a sua esposa vai ser como uma videira frutífera no interior da sua casa. Os seus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse é o parâmetro. Para que tenhamos famílias felizes e bem-sucedidas sobre a face da terra, Jesus precisa ser o centro. Servindo a Jesus, nós serviremos aos demais. E apesar de sermos pessoas imperfeitas, e por causa disso, termos famílias imperfeitas, nós nos esforçaremos para darmos o nosso melhor e vivermos o nosso melhor para a glória de Deus. Portanto, a palavra é de encorajamento, e encorajamento tem a ver com santidade, encorajamento tem a ver com amor, encorajamento tem a ver com testemunho. Santidade, amor, testemunho. Com isso em mente, Pedro vai dizer no capítulo 3, verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. No livro do pastor Josué Gonçalves, que vocês estão estudando, no capítulo 12, vocês aprenderam sobre serviço mútuo dentro da família. E esse capítulo, como eu mencionei no princípio da minha fala, ele é peculiar para nos ensinar esse serviço, para nos ensinar essa entrega. Perceba, no princípio do verso ele diz: mulheres, sede vós igualmente. Por que ele usa esse termo, homoios, igualmente, da mesma forma, com a mesma essência? Porque no capítulo anterior ele estava falando dos relacionamentos que nós temos fora de casa, entre patrões e entre servos. A submissão. Aquele que está prestando serviço é submisso àquele que contrata o serviço. Portanto, com isso, Pedro em nada diminui as nossas mulheres, as nossas esposas, quando ele diz que elas precisam submeter aos maridos, porque em dados aspectos, todos nós estamos sempre nos submetendo a alguém. Ainda que você seja um profissional liberal, você submete ao Estado, tem que pagar os teus impostos, meu irmão. Você não pode viver como se fosse a última pessoa da face da terra, sem prestar contas a ninguém. Todos nós estamos sempre prestando contas. E na economia do reino, na organização familiar, aprove a Deus
fazer com que o homem fosse o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e a mulher fosse a sua auxiliadora, assim como a igreja é o corpo místico de Cristo. Em nada, absolutamente, a mulher é diminuída quando ela fica sob a responsabilidade do homem, sob a responsabilidade do seu próprio marido. E essa palavra submissão, ela aponta justamente para essa capacidade que a graça concede à mulher de renunciar ao seu próprio orgulho e às ideologias que militam contra a palavra de Deus, para que essas mulheres abracem o projeto de Deus e ajudem os seus maridos a serem homens de Deus. Minhas irmãs queridas, não se enganem, ao lado de todo grande homem de Deus sempre há uma grande mulher, porque essa mulher foi planejada por Deus para auxiliar esse homem. Pense em nosso querido Adão. Adão estava em um ambiente perfeito, em um jardim isento de pecado. Ele detinha autoridade sobre tudo o que havia sido criado. Tudo funcionava perfeitamente bem. Deus olha para um homem em condições ideais, sob todos os aspectos, e diz: não está bom. Não está bom porque ele está sozinho. Ele precisa de uma auxiliadora que supra as suas necessidades. Um outro ser, à minha imagem, à minha semelhança, que se unirá a esse homem para fazer toda a minha vontade. Meus irmãos, esse é um dos projetos mais belos que a humanidade já teve o prazer de ver. Portanto, o objetivo de Deus é proteger essas mulheres, deixando-as sob a responsabilidade dos seus respectivos maridos, de modo que essas mulheres não foram criadas inferior, ou mesmo superior ao homem, mas equivalente e igual em sua personalidade e diferente e única em sua função. Enquanto o homem foi designado com a responsabilidade da liderança amorosa, da liderança sacrificial, a mulher foi criada para honrar e para firmar a liderança desse marido. E é interessante que essa mulher, que serve ao lado desse marido, que serve a esse marido para a glória de Deus, e daqui a pouco eu vou falar do marido servindo a mulher, tá bom? Mas já que Pedro está falando da mulher em primeiro lugar, é interessante notar que mesmo nesse verso 1, nós já encontramos duas funções maravilhosas e que apontam para o serviço da esposa. Pedro diz que essa mulher possui duas grandes ambições. Em primeiro lugar, se o marido dela for crente, ela precisa ser uma auxiliadora fiel. Olha que coisa interessante. Pedro diz, palavras do apóstolo Pedro: mulheres, sede vós igualmente submissas a seu próprio marido. Para quê? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Quando o marido dessa irmã já é um cristão em Cristo Jesus, o que ela vai fazer é auxiliá-lo, é promover o ministério desse homem para a glória de Deus, idoneamente. Mas se esse homem ainda não for cristão, a função dela é outra. Ela vai servir como essa evangelista fiel. Para quê? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, em primeiro lugar, seja ganho sem palavra alguma. Às vezes o homem não é cristão e não permite nem que a esposa fale de Jesus em casa. Vocês sabiam que tem exemplos extremos assim? Nesses casos, na minha maneira de ver, nós temos uma saída. Este homem, segundo Pedro, pode ser ganho sem palavra alguma. E como isso acontece? Por meio do procedimento da sua esposa. É aquela mulher que trata, é aquela mulher que cuida, é aquela mulher que ora, é aquela mulher que paga o preço. Eu já vi várias vezes homens que eram verdadeiros filhos de Belial, casados com mulheres de Deus, que após um longo período de incompreensão se deixaram vencer pelo honesto procedimento da esposa. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com um no trabalho, e eu lembro bem que ele dizia: não aguento aquela mulher, eu faço raiva a ela, eu sujo a casa que ela limpa, eu reclamo da boa comida, da deliciosa comida que ela faz.
Eu xingo os filhos que ela me deu e ela só me devolve amor. E eu sujo, ela limpa, eu retraio, ela amplia, eu sou amargo, ela é doce, eu não suporto mais. O que eu faço? E eu falei para aquele homem, tudo que você tem que fazer é receber Jesus como Salvador da sua vida. Para que você deixe de ser essa pedra de tropeço e passe a ser um homem de Deus, para amar a sua esposa e educar bem os seus filhos. E pouco tempo depois eu chegava para trabalhar e aquele homem gritava a plenos pulmões: meu irmão Jamerson, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, um testemunho lindo daquilo que uma mulher de Deus pode fazer através do seu honesto procedimento. Perceba, santidade, amor, testemunho. A mulher está aplicando isso ao seu relacionamento, servindo ao seu marido. Olhe para o verso 2. Pedro diz que este homem estará observando o seu honesto comportamento cheio de temor. Esse cheio de temor que Pedro diz, é cheio de temor ao marido? Não, não é. É cheio de temor a quem? A Deus. A mulher de Deus não é aquela que olha para o marido. Minhas irmãs, isso é importante. A mulher de Deus não é aquela que olha para o marido e diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não, a mulher de Deus é aquela que olha para Deus e diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é essa mulher que está olhando para Deus que consegue suportar o marido que ainda não é crente e que consegue auxiliar o marido que já é. Todos nós precisamos olhar continuamente para o autor e para o consumador da nossa amada fé. Aquela mulher que teme a Deus e que olha para Ele. Em dado momento, esse homem testemunhará do comportamento precioso dessa mulher. E o seu coração passará a confiar nela. Porque ele sabe que confiando nela não há falta de ganho. Provérbios 31:12. Esse homem um dia, no poder do Espírito Santo, vai compreender que esta mulher lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E vai se render ao maravilhoso Salvador dessa mulher. E vai servir esse Jesus ao lado dela para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Portanto, minhas irmãs, as armas da vossa milícia não são as armas que o mundo tem a oferecer. Para obter sucesso nessa batalha preciosa de servir ao marido, Pedro diz quais são as armas que a mulher deve usar. Versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Em primeiro lugar, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Pedro não está dizendo que as mulheres não devem se arrumar. Pelo contrário, mulher, de fato, tem que andar dentro daquilo que ela pode, daquilo que a família pode oferecer naturalmente, da melhor forma possível. Então, minhas irmãs, arrumem bem esses cabelos, cuidem da maquiagem, dos cosméticos, das joias. Vocês, homens de Deus, cuidem bem das suas esposas, porque vocês vão apresentar essas esposas a Deus. É isso que nós aprendemos. Da forma como nós, pastores, vamos apresentar a igreja, você também vai apresentar a sua igreja, que é a sua família. E você deve apresentar a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha. As irmãs gostam dessa agora. Nem ruga, nem coisa semelhante. Porém santa e sem defeito. Aquele homem nordestino, cabra macho, que dá um soco na mesa e diz: quem manda aqui sou eu. Um dia vai estar diante de uma outra mesa, completamente branca, sublime, pura. E quem sabe esse homem vai escutar assim: cabra macho, cabra da peste, dá um murro aqui na minha mesa, quero ver se é macho mesmo. O mar e as montanhas fugirão da presença dele. Meus irmãos, nós temos que guardar o coração. Guardar bem aquilo que Deus nos deu. Apresentar a nossa esposa como uma igreja gloriosa. Está aqui, Senhor, a mulher que Tu nos confiou. Portanto, minhas irmãs, a grande arma que vocês têm a usar não é a beleza estética, se bem que ela é importante. Amém? Pedro diz que a grande arma é o homem interior do coração,
unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não há nada contra a mulher se arrumar, não há nada contra a beleza, pelo contrário, a mulher de fato ela precisa andar bem para a glória de Deus, mas essa mulher que vence, essa mulher que serve, essa mulher que é bênção dentro de casa, boa mãe, boa auxiliadora, é aquela mulher que tem um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E Pedro conclui dando alguns exemplos. Versos 5 e 6, ele diz: pois foi assim que também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Portanto, qual é o contexto? Essas mulheres estavam fora de casa há pelo menos 30 anos. Havia perseguição porque Nero era o imperador. Alguns homens preciosos estavam perdendo a vida, como era o caso do apóstolo Paulo. E Pedro está escrevendo uma carta de encorajamento para mulheres cristãs, longe de casa, longe das famílias, longe das propriedades, que sofriam só o que Deus sabe. E Pedro está dizendo: minhas irmãs, é tempo, quem sabe, de uma maior santidade, de demonstrarmos um maior amor, de demonstrarmos cada vez mais um melhor testemunho, porque Deus está no controle de tudo. Lembram do capítulo 1? Deus conhece exatamente tudo aquilo que vocês têm passado, portanto caminhem um pouco mais. Insista um pouco mais, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Você é casada com um homem de Deus, minha irmã preciosa, valorize esse homem de Deus. Ore pelo ministério dele. Encoraje-o a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Pague o preço para que o seu marido seja de fato esse grande homem de Deus. O Senhor Jesus está voltando. Minha irmã querida, quem sabe você ainda não é casada com um grande homem de Deus. Talvez você tenha problemas no relacionamento por causa disso. Ore por esse homem, pregue o evangelho para ele. Se porventura ele ficar chateado com isso, use o seu testemunho, o seu honesto procedimento. Coloque esse homem nos seus joelhos, o leve até o trono da graça de Deus. Caminhe um pouco mais. Não há nenhum coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Não há nenhum poço tão profundo que ele não possa alcançar. Este homem pode ter sido comprado pelo sangue de Deus e no tempo certo ele vai se render ao Senhor Jesus. E você vai compartilhar conosco o testemunho para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas e quanto aos maridos? Agora é a vez dos homens. No verso 7. Então Pedro diz: maridos, vós... Essa palavra é muito preciosa, irmãos. Maridos, vós... igualmente. Quando ele usa igualmente, em outras palavras, ele está dizendo: tudo aquilo que eu falei para as mulheres se encaixa aos homens. A mulher serve, o homem também serve. A mulher cuida, o homem também cuida. A mulher se importa, o homem também se importa. Meus irmãos, nós precisamos ter um melhor entendimento do que significa essa ideia de submissão. Não quer dizer que nós somos imperadores e que as nossas esposas são as nossas súditas, absolutamente. Essa submissão é sacrificial, essa submissão é amorosa. Quando Jesus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, Jesus nos ensina que a igreja não faz nada para que seja alvo desse amor. Esse amor é graça. A igreja não contribui para ser amada. A igreja ama porque é amada. Ele nos amou primeiro e nos ama a tempo e fora de tempo. Nós que somos homens de Deus, nós somos convocados, não é uma opção. Nós somos convocados a amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial, é um amor que serve, é um amor que trata, é um amor que cuida. E Pedro nos lembra tudo isso quando ele diz: vós, maridos, igualmente, vivei a vida comúndula. A vida comúndula. O que significa esse viver? Pedro usa uma palavra que na língua em que o Novo Testamento foi escrito aponta para dividir a responsabilidade. Quando Pedro diz, vivei a vida comúndula, é como se em outras palavras ele estivesse dizendo,
Homens, vocês precisam saber o que está acontecendo na casa. Você não tem o direito de trabalhar suas 8 horas por dia e chegar em casa com seu banho preparado, seu jantar no lugar, tomar o seu banho, tomar o seu jantar, se sentar no sofá, ligar o seu televisor, porque você tem direito a um descanso, porque afinal de contas você trabalhou o dia inteiro, mas a sua esposa trabalhou o dia inteiro também, meu irmão. Você acha que aquele banho se preparou sozinho e que aquele jantar ficou daquele jeito sem que ninguém o fizesse? Ou que sua casa não estivesse toda arrumada, limpa, aciada, sua roupa engomada, dobrada, os seus filhos tomados banhos, bem penteados, aciados, esperando o papai chegar? Há trabalho, meus irmãos. E Pedro nos diz que nós temos que levar esse trabalho em consideração e viver a vida comum do lar. O que é que está se passando nos televisores? O que é que está se passando na internet? O que foi que aconteceu ao longo do dia? Nós emprestamos parte da nossa autoridade às nossas esposas para que elas cuidassem das casas que são nossas e dos filhos que são nossos. Qual deve ser a responsabilidade do marido? Como foi o dia? Como foi que esses meninos se comportaram, minha filha? Como é que está? Como é que está o seu coração? Esse que é adolescente, já tem o pescoço mais robusto. Ele está chamando de mamãe, sim senhora, não senhora. E essa mocinha aqui, como é que ela está obedecendo a mamãe? Faltou alguma coisa em casa? Você está bem? Você comeu bem? Você conseguiu descansar? Como é que anda a sua vida? Como é que andam os nossos filhos? Tem alguma janela quebrada? Alguma torneira está pingando aí? Alguém tentou pular o muro dessa casa? Alguém desrespeitou você? Alguém desrespeitou os nossos filhos? E as notas desse menino? E esses telefones? E esses videogames? Como é que andam as coisas aqui? Nosso reino, nossa esposa, nossos filhos, nossa responsabilidade, aquilo que Deus tem nos dado, irmãos. Nós não podemos substituir o que é urgente pelo que é importante. Urgente é um bom emprego, urgente é um salário, urgente é pagar as contas, urgente, irmãos, é botar comida na mesa. Importante é conseguir tudo isso sem perder a nossa família, o respeito das nossas esposas, o amor dos nossos filhos. Você não é um mero funcionário da terra, meu irmão. Você é um filho dos céus. Cuidado para não tornar aquilo que Deus te deu momentaneamente para alimentar a tua família na terra a missão mais importante da sua vida. Porque a missão mais importante da tua vida não é simplesmente ser um bom funcionário. A missão mais importante da sua vida é ser marido. A missão mais importante da sua vida é ser pai. A missão mais importante da sua vida é levar a sua família para o céu. Se você deixar a melhor casa, o melhor carro e a melhor conta bancária em Campina Grande, mas não tiver um dos seus filhos na glória com você, vai ter valido a pena, meu irmão? É claro que não. Portanto, vós, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar. Quais as necessidades da esposa? Quais as necessidades dos filhos? E é interessante, irmãos, que para nós funcionarmos bem, mesmo no ministério, para liderar departamento, evangelismo, qualquer coisa que Deus te confiar, você primeiro tem que ser bênção em casa, na vida comum do lar. Presbítero, 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua casa. Não é bom marido não, dá para ser presbítero não. Diácono, seja marido de uma só mulher, governe bem a sua casa e os seus filhos. Não está bem em casa? Não dá para ser diácono. 1 Coríntios capítulo 6 e 7. Quem é solteiro, cuida da obra do Senhor, é uma bênção. Quer casar, meu irmão? Quer casar? Se quer casar, em primeiro lugar, tem que cuidar de quê? Da casa. E depois vai se envolver com a obra de Deus. Não é assim, meus irmãos? Vivei a vida comum do lar. Quais as necessidades dos nossos filhos? Os nossos filhos são tão responsabilidade nossa como das nossas esposas, irmãos. Presbíteros devem criar bem os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Diáconos devem governar bem a casa e cuidar bem dos seus filhos, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Serviço, irmãos. Pedro preparou o coração desses homens, capítulos 1 e 2, em primeiro lugar,
Santidade, em segundo lugar, amor, em terceiro lugar, testemunho. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria, para que esse discernimento leve você a compreender que a sua esposa é a parte mais frágil, que a sua esposa precisa de amor, que a sua esposa precisa de cuidado. Por quê? E Pedro explica. Porque se você não a tratar com dignidade, as suas orações, infelizmente, serão impedidas. Meus irmãos, como isso é sério, né? Como isso é sério. Eu lembro, né, que certa vez eu fui ouvir o pastor Jeremias Pereira, e o pastor Jeremias Pereira, presbiteriano, homem de Deus, compartilha que antes de sair de casa teve não aquela briga, ele teve aquele desentendimento que às vezes nós temos com a esposa, não é? A gente demora a pedir desculpa, um está certo, o outro está certo, eu estou certo, não, eu estou certo, aquela coisa preciosa. Não sei se vocês já viveram isso, né? Pois bem, e o Jeremias tinha a responsabilidade de pregar. E ele disse que esse texto martelava na cabeça dele: para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. E ele disse, pastor André, que tinha alguns presbíteros sentados com ele olhou para mim e falou assim: ô meu irmão, presbítero do Senhor, você não queria pregar hoje? Não, pastorzão, eu quero ouvir o Senhor é um homem de Deus. Ele olhou para o outro presbítero: ô presbítero amado, você não quer pregar hoje? Não, pastor, eu vi o Senhor, eu vim ouvir o Senhor, a palavra está com o Senhor é um homem de Deus. E aquilo ficou na mente dele: para que não sejam impedidas as suas orações, homem de Deus. E aí, irmãos, ele olha para a esposa, ela estava sentada lá meio no final da igreja, ele discretamente olhou para ela e fez assim. Ela olhou para ele e fez: tá abençoado. Só de fato homens de Deus que têm sensibilidade espiritual entendem, meus irmãos, prestem atenção. Só homens de Deus que de fato têm sensibilidade espiritual entendem que o reino dos céus é um reino de consciência. Bons sermões não são produto de horas de estudo. Bons sermões são produto de uma vida. Não se enganem, sempre que você ouvir alguém tocando bem, cantando bem, evangelizando bem, pregando bem, se for casado, é bom marido. Se for casada, é boa esposa. Às vezes eu estou com a Raíssa no culto, está lá um colega pregando a unção de Deus, uma coisa preciosa. Eu olho assim para a Raíssa e falo: bom marido. Ela é, com certeza. É assim, irmãos. É desse jeito. Vós, maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, em consideração para com a vossa esposa, porque ela é o vaso mais frágil. O homem de Deus deve tratar a sua mulher com dignidade, porque juntos eles são herdeiros da mesma promessa de vida. Da mesma promessa de vida. Como Pedro conclui o argumento, e eu acho muito precioso. No verso 8, ele une a responsabilidade do homem e da mulher. O homem é o cabeça, a mulher é a sua auxiliadora, há funções para a mulher, há funções para o homem. Nós estudamos algo disso aqui, sempre com o ponto do serviço, com a ideia do serviço, com a ideia do auxílio mútuo. Como Pedro conclui, a palavra que ele usa no verso 8 devia ser escrita com letras douradas. Ele diz assim: finalmente, finalmente. É como se ele unisse os argumentos. Ele fala assim: agora eu vou falar para ambos, para a mulher, vou falar para o homem. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Significa, pensem a mesma coisa, tenham a mesma visão. Um reino dividido não subsiste. Homem e mulher precisam traçar o objetivo. Qual o objetivo? O objetivo é chegar no céu, irmãos. O objetivo é chegar no céu. Portanto, sejam de igual ânimo. Significa, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo entendimento. Criar uma estrutura que lhes ofereça condições de chegar no céu para a glória de Deus. Sejam compadecidos. Compadecidos. Aquele que sofre junto, a palavra compadecido, a palavra simpatel, aponta para, por exemplo, a palavra simpático, a mesma raiz da língua portuguesa. É aquele que tem bom ânimo, é aquele que tem um sorriso no rosto. No contexto em que Pedro aplica, é aquele que entende que alguém pode falhar, é aquele que entende que alguém pode errar. Meus irmãos, nós somos pessoas que falham, nós somos pessoas que erram.
Então nós temos que nos compadecer, nós temos que colocar o coração naquilo que estamos fazendo. E entender que ninguém agenda magoar, ninguém agenda errar, ninguém agenda falhar. Nós somos homens e mulheres de Deus, falhas infelizmente acontecem. Quando elas acontecerem, Pedro nos ensina que nós ofereçamos a destra do compadecimento. Que sejamos pessoas simpáticas, né? Para acertar. Eu procuro ser compadecido quando Raíssa está navegando no GPS, irmãos. Raíssa ela tem alguma dificuldade de entender o que é que o GPS está dizendo. Eu estou lá dirigindo, a gente vai pregar em algum lugar, um lugar distante, e a Raíssa geralmente fala o seguinte: entra aqui à esquerda. Já vem no meu coração entrar à direita, irmãos, mas ela está mandando eu entro à esquerda. Lá pelas tantas ela faz: rapaz, eu acho que eu mandei você entrar para o lugar errado. Quando isso acontecer, seja compadecido. Até porque, às vezes, você não obedece, vai para o lugar errado, quebra a cara. E o pior, e os maridos sabem disso, não é? É quando você quebra a cara e ainda escuta assim: bem que eu falei, né? Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Sejam fraternalmente amigos. O amor do casal está para além de um relacionamento. É mais que isso, é companheirismo. São duas pessoas que unem forças para a maior glória de Deus. Eu amo essa expressão, Filodelfoi. São amigos que se amam, que compartilham a missão, soldados de um mesmo exército. Que coisa preciosa. Queremos, irmãos, as nossas esposas dos nossos lados para lutar conosco a causa de Cristo. Com a nossa esposa é mais fácil, irmãos. Com a nossa esposa é melhor. E, finalmente, sejamos misericordiosos. A ideia é aquele que sente com o coração do outro, que sente com as entranhas do outro. Misericordiosos. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Aqui nós temos aquela ideia clássica do serviço mútuo do casal. O que significa não pagar mal por mal? É aquela ideia de bater ou levou. O mundo, as pessoas que ainda não compreenderam a mensagem da cruz ensanguentada, quando estão aconselhando, dizem o seguinte: no casamento, bateu, levou. O Senhor Jesus Todo-Poderoso ensina: não pague mal por mal. O pastor Hernandes Dias Lopes olha para esse texto e ele diz que o casamento não é um jogo de tênis. O casamento é um jogo de frescobol. Eu acho essa ilustração brilhante. Só podia ser o pastor Hernandes Dias Lopes, não é, irmãos? Sabe o que é um jogo de frescobol? É aquele jogo da praia, cada um com uma raquete e uma bolinha. Você está lá na praia, com aquelas raquetes, aquela bolinha, a bolinha não pode cair. Por mais que o parceiro mande a bola quadrada lá na Via Láctea, você tem que fazer de tudo para a bola não cair. Esse é o casamento. Às vezes a bola vem quadrada, às vezes a bola vem muito alta, vem muito baixa. Ora a gente ri, ora a gente chora, ora a gente tem, ora a gente não tem, ora está feliz, ora está triste, ora está em abundância, ora está em escassez, ora tem saúde, ora tem doença. Não podemos deixar essa bolinha cair. A gente deu a palavra, que seria na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, até que a morte viesse a nos separar. Portanto, o casamento é um jogo de frescobol, não é um jogo de tênis. No tênis, a dinâmica é completamente diferente. No tênis, a bolinha tem que cair. É o pagando mal por mal. O cara manda uma bola rápida, você manda uma mais rápida. Ele manda uma bola alta, você manda uma bola mais alta. Ele manda uma bola rude, você manda uma mais rude. Ninguém ganha, porque todos se tornam adversários. Não pague mal por mal e não pague injúria por injúria. Pelo contrário, não escolha palavras que magoam, não escolha palavras que sufoquem. Não pague injúria por injúria. E, irmãos, convenhamos, às vezes nós somos lentos para entender uma expressão aritmética, às vezes nós somos lentos para entender um livro que nós estamos lentos, mas para escolher uma palavra que machuca, nós somos como um relâmpago, não é? Como um raio. Parece que ela já estava na nossa mente a vida toda e vem assim na ponta da língua. Não pague injúria por injúria. E Pedro conclui: quem quer amar a vida, se ele perguntasse, quem aqui quer amar a vida? Todo mundo responderia, eu quero amar a vida.
Ele diz: ver dias felizes sobre a face da terra. Se ele perguntasse quem quer ser feliz, todo mundo levantaria a mão. Eu quero ser feliz. Ele diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Conselhos, irmãos, que transformam a realidade de qualquer família. Quer amar a vida, ter dias felizes sobre a face da terra, eis o conselho. Eis o conselho. Não troque mal por mal, não troque injúria por injúria, não, jamais. Vamos rogar o favor do Senhor para que os nossos lábios não falem dolosamente. Vamos nos apartar do mal, lutar para praticar o que é bom. Olha, irmãos, Pedro está falando de casamento, ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Que conselho precioso! Tudo isso com esse povo sendo uma vitrine para aqueles que se encontravam naquela região longínqua e estavam olhando para eles. E aí ele conclui no verso 12 dizendo: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Por que é que nós temos que nos comportar dessa maneira no casamento, servindo uns aos outros, irmãos? Porque os olhos do Senhor estão sobre as nossas famílias. Porque os olhos do Senhor estão sobre os nossos relacionamentos. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Porque Deus vê. Porque Deus sabe. Deus conhece. Vocês não sabem o que eu sou no interior da minha casa. O meu Deus sabe. Vocês não conseguem ouvir o que eu digo no interior do meu quarto. O meu Deus ouve. Um reino de consciência. Consciência, irmãos. Consciência. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam a maldade. Infelizmente, muitos irmãos preciosos vão fazer pouco caso desses conselhos. E eles vão continuar vivendo. Mas eles vão continuar vivendo de aparências. Sobrevivendo porque tem um título, quem sabe. Sobrevivendo porque em algum momento construíram um passado, quem sabe. Porque alcançaram alguma proeminência, quem sabe. Mas são como paredes branqueadas. Por fora são belas, mas por dentro há coisas que não agradam a ninguém. Isso jamais acontecerá conosco, porque nós somos o povo do Senhor. Porque nós aprendemos sobre santidade, nós aprendemos sobre amor, nós aprendemos sobre testemunho. E com base em tudo isso que Pedro nos explicou, ele nos diz, irmãos, que nós que queremos amar a vida e ver dias felizes sobre a face da terra, devemos evitar todo o mal, devemos evitar que os nossos lábios falem dolosamente, apartar-se do mal, praticar o que é bom, buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. E ele explicou como a mulher pode fazer isso do verso 1 ao verso 6 e explicou como o homem pode fazer isso no verso 7. Eu gostaria de orar nesse momento com vocês, agradecer ao Senhor pela oportunidade que tive de conversar um pouco com vocês com base em serviço mútuo no casamento, tendo como texto 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Mas antes eu gostaria de fazer 4 aplicações. A primeira aplicação diz o seguinte: se porventura houver alguém aqui que o cônjuge ainda não conhece ao Senhor, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de encorajar você a continuar orando, a continuar compartilhando a palavra. Há poder suficiente no Evangelho para transformar essa realidade para a glória de Deus, para a glória de Deus. Em segundo lugar, se você é casado ou casada com alguém que tem alguma função de liderança na igreja, em nome de Jesus, privilegie aquilo que Deus tem confiado ao seu cônjuge. Ore por isso. Crie maneiras de abençoá-lo, de ajudá-lo. Entendam que vocês são um corpo no Senhor. E Pedro nos disse: tenham a mesma visão, tenham o mesmo ânimo, sejam fraternalmente amigos, compadecidos.
A obra de Deus é mais fácil, irmãos, quando nós estamos fazendo ao lado de pessoas que nos amam e se preocupam conosco. Em terceiro lugar, seu cônjuge, a sua família e filhos são a sua principal missão. A sua principal missão. O seu trabalho não é a sua principal missão. A sua empresa não é a sua principal missão. Os seus sonhos e planos não são as suas principais missões. A sua principal missão é a sua esposa e os seus filhos. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, o chamado. E depois disso, irmãos, Deus vai nos dar sabedoria. Cuide da sua família, que Deus me dê graça para que eu possa cuidar da minha também. E finalmente, em último lugar, muito do comportamento dos pais se manifesta no comportamento dos filhos. A pergunta é, que os nossos filhos encontrem em nós, irmãos, que os meus filhos, a Yasmin e o Davi, encontrem em mim aquilo que, de fato, a Bíblia espera que eles encontrem para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu quero acreditar, meus irmãos, que no final das contas isso é o que vai valer a pena. É olhar para trás, depois de toda a nossa jornada, independente se tivemos sucessos em quaisquer outras áreas. É olhar para trás e perceber que, se Jesus voltar naquele dia, ou naquela noite, Ele vai encontrar a nossa casa bem preparada, a nossa esposa bem adornada, os nossos filhos bem asseados, com tudo em seu devido lugar. E nós estaremos na presença dEle, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Amém, irmãos? E os nossos cônjuges estarão lá, e os nossos filhos estarão lá. E será um céu de glória. Senhor,